Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos, com a graça de Deus, mais uma vez. Aqui nós estamos para rezar e colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir a sua proteção, pedir o seu amor, pedir tantas coisas lindas e maravilhosas, e que Deus possa abençoar cada vez mais a cada um que aqui está. Deus seja louvado por esse momento, pela nossa vida. Nós vamos colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós estamos vivendo e que o Senhor nos ajude sempre e cada vez mais. Que Ele abra sempre todos os nossos caminhos e nos auxilie em todos os momentos que a gente está vivendo. Por isso, um bom dia a você, que o seu dia seja bom, né? Que seu dia seja abençoado, que seu dia seja cheio da graça e da presença de Deus, porque sempre é um privilégio poder iniciar um novo dia. E hoje o Senhor está nos dando esse privilégio, hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade nova da gente estar aqui. Por isso, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja cada vez mais. Cada vez mais protegido por Deus, a gente vive a nossa vida, a gente dá um passo, a gente não se detém, a gente hoje toma posse de muitas bênçãos e de muitas coisas boas que Deus quer nos dar. Sim, digo para você, hoje é mais um daqueles dias que Deus ele vai conduzir a sua vida, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai colocar a mão sobre você, né? Por isso, não se detenha, por isso não tenha medo, por isso não fique parada no tempo, né? Vai com fé, vai com coragem, tá? Vai fazendo com que Deus sempre esteja junto de você em todos os momentos da sua vida. Permita, né? Permita que Deus transforme cada vez mais a sua vida. Permita, né, que a graça de Deus vá abrindo caminhos, vai transformando vidas, vai mudando a nossa história. Permita que isso aconteça. E é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que mais uma vez aqui a gente se encontra para rezar. Então, vamos pedir esta proteção, vamos pedir esta bênção, vamos pedir que Deus olhe sempre por nós, pela nossa vida, não deixe, né, com que a gente se perca pelo caminho, porque hoje a gente tem a graça de olhar para esta celebração. Hoje a gente tem a graça de celebrar muitas coisas lindas, né? Hoje a gente tem a graça de olhar para Deus e deixar com que Ele acalme o nosso coração, com que Ele faça nova todas as coisas. E a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver hoje nosso Senhor Jesus Cristo chegando num ambiente, Jerusalém. E Ele chora por Jerusalém. Por que Ele chora por Jerusalém? Porque as coisas não estão bem. Vão de mal a pior. Porque as coisas estão sufocantes. Eu espero também que hoje, com o nosso coração aberto para Deus, que Deus não chegue na nossa casa, na nossa vida, olhe para a nossa realidade e chore. Porque seria muito triste, né? Seria muito triste. Então vamos colocar nossa vida diante de Deus, vamos pedir que Deus olhe por nós, vamos pedir que Ele coloque a mão sobre nossos sonhos, nossos projetos. E se você quiser compartilhar este momento, marcar alguém, convidar alguém para estar aqui, fique bem à vontade, tá? Fique bem à vontade, convide alguém para estar aqui, para rezar juntos, e a gente vai dando, né, esse passo bastante bonito na fé. E eu quero convidar você agora, então, junto comigo, a dizer assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim. Bendito seja esse Deus que é maravilhoso e que está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e que está cuidando bem de cada um de nós.
Bendito seja esse Deus que hoje, né, te dá mais um dia de vida, né, e vai seguindo em frente. Por isso, eu quero também convidar você agora nesse instante, aí na sua casa. Talvez você já está no seu ambiente de trabalho, talvez você está no trânsito, sei lá onde você está, mas eu sei que você não está sozinha, eu sei que você está com Deus. Quero convidar você a rezar junto comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E ao pedir, né, o dom do Espírito Santo, a gente também pede que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade de compreender, de colocar esta palavra no nosso coração, na nossa vida. E assim, né? E assim, não somente isso, compreender, colocar a palavra no nosso coração, mas fazer com que esta palavra, ela transforme a nossa vida para melhor. Quantas intenções bonitas vocês sempre colocam aqui, né? Rezando por irmão, rezando por família, rezando por pai, rezando por trabalho, rezando por tantas pessoas. E justamente são essas pessoas que a gente coloca diante de Deus. Justamente são essas pessoas que a gente pede que Deus cuide. E que Deus cuide cada vez mais. E eu quero trazer até você nesse instante, você que gosta de ler e acompanhar, eu quero trazer nesse instante o Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 41 ao 44. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. E uma curiosidade, antes da gente escutar a palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, né? Uma curiosidade, veja só, né? Esse Evangelho, Lucas, é um Evangelho que mostra Jesus caminhando. Jesus está a caminho. E aqui Jesus hoje chega numa cidade, Jerusalém. Esse caminhar de Jesus vai culminar com a cruz. Eu volto a dizer, né, que quem não crê, tudo termina na cruz. Mas para quem crê, a cruz é aquela passagem, né? É aquele passo, é aquela transformação que acontece. Então, olha só, vamos acompanhar a leitura, a meditação desse Evangelho, sabendo que Jesus está a caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Olha só. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e os teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecesses o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, divisor de águas na nossa vida e na nossa casa.
É um evangelho de hoje que é um divisor de águas na nossa vida e na nossa casa. Porque Jesus chega em Jerusalém e ele olha para aquela cidade e ele chora. E ele chora e ele usa essa expressão: se você compreendesse hoje Jerusalém, o que pode te trazer a paz. E o choro de Jesus, né? O choro de Jesus não é um choro de arrependimento. O choro de Jesus é um choro porque aquela cidade, ela está se destruindo. E ela está se destruindo por si só, pelas suas escolhas, por tudo aquilo que está se destruindo. Está se destruindo. E aí a gente vai perceber, né? E aí a gente vai perceber uma coisa muito importante, né? Que muitas vezes a gente também esquece do essencial. Por que é que Jesus está chorando, olhando para Jerusalém? Porque Jesus sabe que em poucos anos esta cidade vai estar totalmente destruída. E é justamente isso, no ano de 64 após Jesus, Jerusalém é totalmente destruída. Mas olha só, né? Jesus chora porque eles não compreenderam o que podia trazer a paz para eles. E quem sabe hoje, né, a gente faz um olhar para dentro da nossa casa e da nossa vida. Se Jesus hoje chegasse na nossa casa, olhasse para a nossa casa, olhasse para a nossa família, será que ele também iria chorar ou ele iria alegrar-se? Sabe, é uma pergunta que a gente precisa fazer sem maldade, né? Será que Jesus iria chorar olhando para nós, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho? Ou ele ia se alegrar? Porque ontem, né? Ontem tinha a missa do cerco de Jericó, eu falava isso também no momento da manhã, né? Porque se a gente não é capaz de fazer um virar dois, por que é que Deus vai continuar dando para nós coisas? Se a gente se acomoda, inteira nossos talentos, nossos dons, por que que Deus vai continuar investindo na gente? Por que que Deus vai continuar investindo na gente? Sabe, se a gente não busca a paz, se a gente não busca o amor, se a gente não busca ser mais, crescer, estar ligado, aprender com a vida, por que Deus vai continuar nos abençoando? E é justamente isso, sabe? Porque Jerusalém fechou os olhos. Fechou os olhos para a graça de Deus. Sabe? Fechou os olhos para a graça de Deus. Fechou os olhos para Deus. Fechou os olhos para Deus, e quando a gente fecha os olhos e o coração, porque primeiramente a gente fecha os olhos para Deus. E aí a gente vai fechando o coração, a gente vai fechando a mente, e as coisas elas começam a ficar escuras, turvas, complicadas, embaralhadas. E aí a gente percebe que perde tudo. Perde o respeito, perde a alegria de viver, perde a esperança e perde tantas outras coisas. A gente hoje olha, né, para esta palavra de Deus. A gente olha hoje para esta palavra de Deus e é um pedido tão lindo de Jesus. Porque eu tenho dito, né, nós temos um Deus que nos ama tanto. Sabia disso? Sabia que Deus te quer muito bem? Sabia que Deus... Tu te lembra da nossa reflexão de ontem, quando a gente falava que ontem, que quando a gente arregaça as mangas, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a se doar, quando a gente começa a dar um passo a mais, quando a gente começa a investir, ontem eram as moedas que Jesus falava no Evangelho, ou os dons, talentos, né? Quando a gente pega os nossos talentos e começa a mexê-los, começa a dedicar, né? Chega um momento que os nossos sonhos, nossos projetos, passam a ser os sonhos e os projetos de Deus. Deus toma para Ele aquilo que é nosso, aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque Ele sabe muito bem da nossa luta, e Ele sabe muito bem da sua luta, e Ele sabe muito bem
né, dos seus objetivos. Porque Deus sabe o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem, né, dado passos, o quanto você tem se esforçado. E aí, Deus pega para si o teu sonho. Deus pega para si, sabe, aquilo que você está fazendo. Mas por quê? Porque você não fecha os olhos para Deus. Porque você não fecha os olhos para a graça de Deus. E Ele faz acontecer, e Ele transforma. E as coisas vão mudando para melhor. O Evangelho de hoje mostra, sim, Jerusalém fechada a Deus. O Evangelho de hoje mostra Jesus olhando para aquela cidade e chorando, porque a desgraça vai ser grande. Como é que será que seria se a gente pudesse escutar, né, ver o rosto de Jesus olhando hoje para a nossa humanidade, olhando hoje para tantas situações, olhando hoje para tantas guerras, olhando hoje para tantas pessoas que estão destruindo a sua vida, olhando hoje para tantos casamentos que estão sendo desfeitos, olhando hoje para tantas pessoas que estão acabando, enterrando a sua vida no álcool, na droga, e tantas outras coisas, nos jogos. Como é que será que seria hoje a reação de Jesus? E Jesus chora porque cada vida importa para Deus. Jesus chora porque a vontade dele é que cada pessoa esteja bem. Jesus chora porque Ele quer o nosso bem. Jesus chora porque muitas vezes a gente acaba fechando o nosso coração. Com o coração fechado, a gente vai dando uma cabeçada atrás da outra. Com o coração fechado, como Jerusalém estava, a gente começa e a gente coloca a nossa família a perder-se. Os nossos bens materiais vão se diluindo. Quando a gente fecha os nossos olhos a Deus, quando a gente fecha os nossos olhos a Deus, a gente vai percebendo, né, que tudo vai perdendo sentido, vai se acabando, vai se terminando. E aí é justamente esse evangelho de hoje. Porque Jesus disse: "Ah, Jerusalém, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz." Mas você está com seus olhos fechados. Hoje, Jesus olha para nós. Ah, se você compreendesse o que pode te trazer a paz. Hoje, Jesus olha para a nossa vida e Ele diz: ah, se você compreendesse. Mas o que realmente pode trazer a paz para a nossa casa? O que realmente pode trazer esperança para a nossa vida? O que pode trazer harmonia para o nosso ambiente? É a presença de Deus. É a presença de Deus. É a sua presença. É o seu amor. É a sua ternura. É o seu jeito de ser. É a sua vida. É isso que pode trazer, né, para nós uma vida nova. É isso que pode trazer para nós, né, tanta esperança. É isso que pode trazer para nós uma vida com sentido maravilhosa e assim por diante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente aprende. Hoje a gente aprende a abrir os olhos e o coração para Deus. Hoje a gente aprende, né, a deixar Deus trazer no nosso coração tantas coisas belas, tantas coisas bonitas, tantas coisas que transformam a nossa vida. Hoje a gente aprende a cuidar, né, que Deus muda toda e qualquer realidade. Sim, Ele muda toda e qualquer realidade. Hoje a gente compreende que quando a gente se entrega ao amor de Deus, quando a gente dá o nosso passo, quando a gente acredita, quando a gente vai para frente, a mão de Deus se coloca sobre cada situação e ajuda, e transforma, e dá força, e dá coragem. Então, eu sei que talvez hoje, talvez você já passou, talvez você vai passar ainda, né, as tempestades da vida, as provações, os ventos contrários. A gente não vai baixar a cabeça, não vai desanimar. A gente vai, quem sabe, se acalmar um pouco o coração. Quem sabe a gente vai ficar um pouquinho mais quieto,
mas a gente vai olhar para tudo aquilo que Deus vai fazer. E aí a gente começa a dar os passos da fé. Aí a gente começa a mexer-se. Aí a gente começa a ir para frente. E aí a gente começa a seguir. E Deus vai fazendo tantas coisas boas acontecer na nossa vida. Ele faz isso, tá? Então, meu irmão, então, minha irmã, vamos com coragem, tá? Vamos? Vamos com coragem. Vamos viver esse dia, vamos pedir que o Senhor nos auxilie sempre e em qualquer momento. E Ele vai, sim, e Ele vai fazer a sua vida ter um sentido maravilhoso. Porque não vale a pena a gente fechar os nossos olhos e deixar a vida passar. Não vale a pena a gente virar as costas para Deus, e sentir o peso desse virar as costas. Vamos com força, vamos com coragem, e o Senhor vai nos ajudar sempre. Por isso que a gente agora finaliza este momento de oração, e a gente finaliza este momento de oração agora pedindo a proteção, a bênção de Deus para tudo aquilo que a gente vai viver. Assim como Jerusalém, não feche os seus olhos para Deus. Assim como Jerusalém, não feche os seus ouvidos para Deus. Assim como Jerusalém, não feche o seu coração, a sua mente para o amor de Deus. Permita que Ele sempre chegue no teu coração, transforme a sua vida e faça com que as coisas deem certo. Por isso, então, agora a bênção para o teu dia. Vai ser um dia especial, sim, porque você está vivo, porque você vai dar o teu melhor, porque Deus vai colocar a mão sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa e a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. Nos encontramos amanhã.